Bomba! A visita que pode mudar tudo no Brasil. Acabou a visita de Pedro Vaca, da OEA, ao Brasil. Ele veio para investigar a censura e os abusos do STF. Mas a grande pergunta agora é: e agora? O que vem depois? O que essa visita pode mudar? Será que finalmente vamos ver alguma reação contra os abusos que têm sido praticados descaradamente no país? A resposta pode surpreender você. Fique comigo até o final, porque vamos expor toda a verdade que a grande mídia tenta esconder. O que aconteceu na visita de Pedro Vaca? Pedro Vaca não veio ao Brasil por acaso. Ele chegou porque o mundo está de olhos fixos no que acontece aqui. E com razão. O STF, nos últimos anos, se comporta como uma verdadeira ditadura togada, perseguindo opositores, derrubando contas e silenciando quem ousa discordar. A censura e a repressão cresceram de forma alarmante, com prisões de políticos e jornalistas. O Brasil está sendo vigiado e as autoridades internacionais já estão cientes da gravidade do que está acontecendo. E agora, com a visita de Vaca, o cerco pode estar se fechando contra os verdadeiros censores da nação. E olha só o que aconteceu nos bastidores dessa visita. Pedro Vaca se encontrou com figuras importantíssimas e ouviu tudo. Ele escutou o governo Lula, que tentou vender a narrativa de que a censura no Brasil é uma grande mentira e que, na verdade, estão apenas combatendo fake news. Mas será que ele acreditou nessa conversa fiada? Vamos analisar os encontros de Pedro Vaca e revelar a verdade por trás dessa agenda explosiva. Já no dia 9 de fevereiro, ele teve um encontro estratégico com a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do governo Lula. E o que aconteceu? Tentaram empurrar a narrativa de que o fatídico 8 de janeiro foi consequência da desinformação. E pasmem, que havia um suposto plano para assassinar figuras do governo e ministros do STF. Mas agora vem a pergunta que ninguém responde. Cadê as provas? Absolutamente nada. Nenhum documento, nenhuma evidência. Apenas a velha estratégia de espalhar medo para justificar o avanço da censura e da perseguição política no Brasil. É assim que eles tentam manipular a opinião pública e consolidar o controle absoluto da informação. Mas será que Vaca acreditou nessa farsa ou percebeu que estava diante de um esquema de manipulação em nível estatal? No dia 10, Pedro Vaca se reuniu com Silvana Evaristo, ministra dos Direitos Humanos. Mas a grande questão é, ela está realmente defendendo os direitos humanos ou trabalhando para impor um controle absoluto da informação no Brasil? Porque na prática, o que vemos é o avanço de uma verdadeira ditadura da censura. A liberdade de expressão, que deveria ser um pilar inegociável da democracia, está sendo esmagada diante dos nossos olhos. O discurso oficial fala em proteção e segurança, mas a realidade é outra. Perseguição, silenciamento e um controle cada vez mais rígido sobre o que pode ou não ser dito. Até onde isso vai? Quem será o próximo a ser calado? Depois, Pedro Vaca foi até o STF e lá ouviu ninguém menos que Alexandre de Moraes e sua tropa. E adivinhe só, o discurso foi o mesmo de sempre. Desinformação, fake news, ataques à democracia. Mas sabe o que ficou de fora? A liberdade de expressão. Nenhuma palavra sobre o direito do povo de se manifestar. Nenhuma menção à censura que assombra o Brasil. O que ficou claro nessa reunião foi o objetivo real: silenciar qualquer voz que ouse desafiar o regime atual. O foco não era proteger a democracia, mas sim criminalizar o pensamento contrário. A máquina da censura segue rodando a todo vapor. E a pergunta que fica é: até quando? No dia 11, Pedro Vaca se deparou com uma realidade estarrecedora. Ao se encontrar com parlamentares da oposição, a verdade foi escancarada sem rodeios. Deputados perseguidos, jornalistas silenciados, vozes independentes esmagadas. As vítimas da censura denunciaram, uma a uma, os abusos que vêm sofrendo. E a revelação mais chocante: a Polícia Federal estaria sendo usada como um verdadeiro braço político para caçar opositores. O aparato estatal transformado em máquina de repressão contra quem ousa desafiar o sistema. As denúncias foram diretas, contundentes e deixaram Vaca diante de uma escolha:
fechar os olhos para esse escândalo ou expor ao mundo a verdadeira face da censura no Brasil. No dia 12, o senador Roger Vaca se deparou com uma verdadeira batalha de narrativas. Primeiro, ouviu Elisiane Gama, relatora da CPMI do 8 de janeiro, que entregou a ele um relatório recheado de distorções, pintando uma versão conveniente dos fatos. Mas foi ao se encontrar com a mídia independente, Revista Oeste, Gazeta do Povo, Brasil Paralelo e Jovem Pan, que a verdade veio à tona. Sem filtros, sem manipulação. Ele ouviu com todas as letras que a censura no Brasil é real. Jornalistas estão sendo perseguidos, calados, simplesmente por falarem a verdade. E mais, Vaca percebeu que há um esforço orquestrado para silenciar qualquer voz que ouse desafiar a narrativa oficial. A grande pergunta agora é: o que ele fará com essa informação explosiva? E então chegou o dia 13 de fevereiro. E foi nesse dia que aconteceu o encontro que pode mudar tudo. Pedro Vaca esteve frente a frente com ninguém menos que Jair Bolsonaro. Isso mesmo. O ex-presidente finalmente teve a chance de abrir o jogo e escancarar a perseguição política e a censura brutal que se instauraram no Brasil. Com relatos diretos e provas concretas, Bolsonaro mostrou como a máquina estatal tem sido usada para silenciar opositores e sufocar qualquer voz que ouse desafiar o sistema. Esse encontro pode ser um verdadeiro divisor de águas. A grande questão agora é: o mundo vai continuar ignorando o que está acontecendo ou finalmente veremos uma reação à altura? E agora? O que pode acontecer? Agora, o que todo mundo quer saber. Quais são os desdobramentos dessa visita? Bom, a OEA não pode mais fingir que não sabe o que está acontecendo no Brasil. A entidade foi informada de todos os abusos e, se nada for feito, será por conivência. Atenção! Um plano para frear Moraes e o STF está em andamento e pode causar um verdadeiro terremoto político. O primeiro passo já está sendo traçado. Pedro Vaca prepara um relatório oficial que pode expor para o mundo inteiro os abusos que testemunhou em sua visita ao Brasil. Se esse documento confirmar o que já sabemos, censura, perseguição política e repressão da liberdade de expressão, o escândalo será imenso. O Brasil pode ser colocado na lista de países violadores de direitos humanos, e isso abriria caminho para uma pressão internacional sem precedentes. O que antes era tratado nos bastidores, agora pode explodir nas manchetes globais, forçando uma reação que pode mudar completamente o jogo. A pergunta é: será que o sistema vai conseguir esconder a verdade dessa vez? E sabe o que mais? Se a OEA reconhecer os abusos como violações graves, o Brasil pode ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E isso não é pouca coisa. Decisões da Corte são vinculantes e podem obrigar o país a reverter medidas autoritárias, como censura, bloqueios e perseguições políticas. A situação no Brasil acaba de dar um novo e alarmante passo. O cenário político nacional se vê ameaçado por uma investigação explosiva que promete mudar tudo o que sabemos sobre a atuação da censura no país. E tem mais. O governo dos Estados Unidos, liderado por ninguém menos que Donald Trump, já demonstrou interesse nesse caso. Isso mesmo, o ex-presidente americano está de olho no Brasil como nunca antes. Trump não vai ficar de braços cruzados enquanto o Brasil enfrenta essa crise de liberdade de expressão. Ele pode usar essa investigação como uma arma poderosa, pressionando o país com sanções devastadoras que atingem diretamente a economia brasileira. E não é só isso. A ameaça é ainda mais grave para os ministros do STF, que podem ser punidos diretamente por suas ações. A situação está cada vez mais tensa e ninguém sabe onde isso vai parar. O Brasil está prestes a entrar em uma guerra política internacional, com consequências imprevisíveis para o futuro do país e da sua democracia. A pergunta que não quer calar é: até onde vai a pressão dos Estados Unidos? O Brasil conseguirá resistir ou será forçado a ceder? O que isso significa para o Brasil? Estamos diante de um momento decisivo, e Pedro Vaca tem, em suas mãos, a oportunidade de expor ao mundo inteiro a realidade aterradora que se desenrola no Brasil.
Se ele tiver coragem de revelar toda a verdade, seu relatório poderá ser o golpe fatal contra o autoritarismo que tomou conta do país. A pressão está altíssima e a história será escrita com base nas suas ações. O Brasil aguarda o posicionamento de Vaca, que pode ser a chave para desmantelar um regime que ameaça calar nossa liberdade. O futuro está em jogo. Imagine a repercussão. Ministros do STF sendo apontados como os grandes arquitetos da censura. O Brasil sendo denunciado como um regime que sufoca vozes contrárias. A pressão internacional pode se tornar simplesmente insustentável. Esse pode ser o início de uma reviravolta histórica. A única pergunta que resta é: será que a verdade finalmente virá à tona ou tentarão calar mais uma vez aqueles que ousam expô-la? Mas para isso, precisamos continuar pressionando. Não podemos deixar que a visita de Pedro Vaca caia no esquecimento. É agora que precisamos fazer barulho, cobrar respostas, exigir que a OEA não fique calada. E aí, você acredita que essa visita pode trazer mudanças reais? O que acha que vai estar no relatório da OEA? Deixe seu comentário aqui e compartilhe esse vídeo. Quanto mais gente souber da verdade, mais pressão colocamos sobre esses abusadores do poder.